Entrando, pessoal, boa tarde aí. Essa semana voltamos aí com as lives da Equity Rio. Semana passada tive um probleminha, não teve. Convidado de hoje super especial, imperdível. Empreendedor de primeira qualidade. Frederico Riso, cria Basement. Deve entrar aí daqui a pouquinho. Assim que ele encontrar o botãozinho ali de participar, eu aceito ele aqui e a gente começa. Vocês podem chamando os amigos. Quem tiver pergunta pode mandar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ainda não entrou. Vamos ver se a qualquer momento ele deve estar entrando aí. Vou mandar o link para ele. Ele não é muito do Instagram. Todo mundo só no Zoom. Vou mandar aqui pelo WhatsApp para ele. Grande Léo. Tem que marcar nosso papo, hein, Léo? Aí, entrou agora. Bem-vindo, Fred Riso. Ver solicitação, transmitir ao vivo com Fred. Aguardando, conectando. Vamos, Léo, vamos marcar sim. Agora as coisas já estão normalizando. Grande Fred, você achou aí, cara? Agora sim, cara. Agora entrou aí. Ah, agora você se achou. Teve que aprovar um monte de coisa aqui, microfone, câmera e tava tudo desabilitado aqui no Insta. Andava meio ausente aqui. Normal, normal. O cara que trabalha muito não tem tempo para essas coisas, entendeu? Eu só uso o Instagram, cara. Além de Não, que eu acho que é uma plataforma legal para democratizar um pouco nessa nossa indústria, né? Investimento anjo, venture capital, que ela está deixando de ser uma bolha, graças a Deus, graças a você também por ajudar a democratizar o acesso. O Instagram é uma plataforma que é boa para captar esse tipo de papo aqui, né? Pouco importando muito com o termo de audiência em si. Obviamente, quem tiver online aí pode mandar suas perguntas. Vocês vão escutar a história aí do Fred, que é um puta do empreendedor. Na verdade, ele consegue ser o empreendedor, mas também o gestor de fundo e também, né, o investidor anjo. Acho que tudo num só, né? Então, pô, já agradeço aí o convite, o aceite do convite. E, por favor, se apresente, conte um pouquinho da nossa história aí, para depois a gente bater um papo de mercado. sensacional, Bruno. É um prazer enorme participar aqui desse diálogo e eu acho isso mesmo. Fico curioso com essas iniciativas agora das novas plataformas, com mais áudio, com conversas, né? Eles falam desses campfires e que o Instagram, eu acho que ele tem muito disso e muito contente de bater esse papo contigo, um amigo da indústria, um parceiro, Valeu. meu investidor, né? Todo disclaimer, meu investidor, um dos 340 acionistas que eu tenho, com muito prazer, muito orgulho participando dessa jornada há 6 Investidor, anos. cliente, parceiro. É isso aí, pô. É o que comprova muito da nossa tese de ser muito aberto, né? E de possibilitar que hajam essas conexões, pessoas interessadas no mercado, que querem praticar, que querem atuar no mercado, Legal. acabaram pingando lá, cada um no seu, na sua condição, e isso nunca importa, os tickets que a gente
captava no início a partir de R$ 1.000, depois foram R$ 500. Então, realmente é trazer pessoas que queiram participar. E essa foi um pouco da história, assim, da jornada de ter começado uma loucura lá atrás, nesse mercado de equity crowdfunding. Você começou em 2014, né? Foi 2014. Eu diria que agora, em 2020... Era Brota ainda, né? Era Brota ainda. Com Brota, exatamente. E 2020, com a mudança da regulação, eu acho que é o que vai fazer o mercado realmente, 2021, né? Agora 2020, 2021, com essa proposta aí da CVM, eu acho que é o que vai fazer o mercado realmente avançar. Então, a gente está falando assim, de 7 anos assim, e ainda muito no início. Tá? Então, o crowdfunding fez parte da história. A gente pivotou hoje, a minha história, assim, muito do que eu tenho aprendido é sobre pivotagens. Pois é, mas por que lá em 2014, o que fez? Né? Você acordou um dia e falou, vou começar a pensar numa plataforma onde as pessoas vão poder investir em empresas não listadas, empresas super pequenas, às vezes empresas que estão no PowerPoint ainda, que é tudo que o brasileiro não estava acostumado, né? Como é que foi essa história lá? Eu claramente não sabia de nada, né? Não sabia onde eu estava me metendo, porque era uma loucura imaginar com juros a 14% ao ano alguém investir em startup e não ser através de algum smart money, algum investidor já conhecido, né? Pela internet, botar dinheiro. Com track record, né? Sem track record nenhum, nem na indústria financeira, nem na indústria de tecnologia, um total outsider, né? Assim, realmente, toda aquela ingenuidade e foolish, né? Que muitas vezes é necessário. Que todo empreendedor deve ter um pouquinho, né? Senão o cara não faz nada, né? Cara, foi muita loucura assim mesmo, mas claro que tem um racional, tem um interesse muito genuíno em diminuir fricção para empreendedor. Eu vinha trabalhando com empreendedorismo há 10 anos, mais ou menos. Empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto. Primeiro, eu fundando uma associação no terceiro setor, depois participando de uma empresa chamada Mãe Terra, que é uma empresa B, uma B Corp. Legal, eu estou aqui justamente no seu LinkedIn aqui. Então, essa tinha sido a minha história. E aí, quando penso isso e uma plataforma de crowdfunding, tem uma conexão, mas não é a conexão com o mercado de capitais, nem com venture capital, nem com o mundo de cap tables e stock options, que é o que a gente faz hoje no Basement. Você trabalhou lá 4 anos na Mãe Terra. Você trabalhou lá com o Carlos Mário nas 10net também? O 10net foi meu summer job. Então, durante o MBA, eu fiz 2 summer jobs, metade na Ideiasnet, metade na... Conheceu quem lá? Conheceu lá o Marcelinho, a Flávia? Eu trabalhei no escritório aqui em São Paulo, não aqui do em São Rio. Paulo. Então era o Everton, uma turma muito boa lá, assim, todo mundo continuou nesse mundo, mas era bem pequeno e eu tinha 1 mês e meio e não entendia nada da indústria e nada de nada, mas foi muito interessante que o projeto, na época, ainda era uma ação listada e eles estavam lá se debatendo o que a gente faz aqui, é muito caro isso. E Frederico vai lá e tenta pensar em alguma coisa, eles já tinham contratado bancos de investimento para analisar e tudo mais. E eu fui investigar o Bovespa+, buscar uma tese, será que faz sentido sair do mercado, do novo mercado onde eles estavam e ir para o Bovespa+. E lembro indo lá para o mundo da XP, tentando entender o que estava acontecendo, Bovespa+, e falar com os bancos, e numa dessas encontrar, inclusive, a Cristiana Pereira, que era dentro da Bolsa, quem tocava o Bovespa+, e virou depois minha investidora, hoje é minha conselheira. Então, teve uma história ali também durante o meu summer job. Provavelmente eu poderia ir para algum outro lugar e não empreender, porque eu voltei para os Estados Unidos, terminar o meu MBA lá em Duke e falei, não, é isso mesmo, não vou trabalhar em nenhuma Big Tech, não vou procurar emprego, vou mais uma vez me lançar numa loucura. Imagina, eu tinha me lançado em ONG, fazer um equity crowdfunding não era tão louco assim, porque eu tinha vivido... eu fiquei 5 anos na periferia aqui de São Paulo, construindo casa e
embrenhado lá, trabalhando com jovens. Então, Que é um legal, pouco, cara. é por isso que fui louco o suficiente, aí entrei cedo, né? Entrei muito cedo no mercado, pioneiro, anos à frente da segunda plataforma entrar, e aprendi muito sobre isso, e também deixei para trás, e foi isso um pouco a pivotada. É difícil pivotar ainda fazendo, e passamos a desenvolver 100% software, focado muito em dor do empreendedor mesmo, com cap table e stock options. Meu irmão, a vida do empreendedor é trocar o pneu com o carro andando. Loucura, cara, loucura, loucura nesses tempos aqui de pandemia, então, né, para todo mundo que está aí pilotando e na selva. Você está em casa ainda ou voltaram para o escritório? Estou em casa. Durante tudo que aconteceu, a gente também diminuiu 3/4 das posições que a gente tinha em coworking. E assim, agora oficializou já há algum tempo, a gente oficializou, trabalha onde quiser. E se quiser ir para o escritório, vai. Se quiser ficar em casa, fica. E tá muito bom, tá muito interessante. Legal. Eu sou da turma de ficar em casa mais do que o escritório. O software, então, né? Os desenvolvedores amaram, né? Eles já adoravam ficar, né, só com aquele fone gigante ali, ninguém enchendo o saco deles ali. Agora eles estão adorando, né? Todos que eu tenho em contato estão amando trabalhar em casa. Eu já gosto mais eu acho que nem 8 nem 80. Eu gostaria de tentar adotar um modelo híbrido aí a partir do ano que vem. Mas tu é um hunter, né? Tu tem que ir atrás da startup, tu tem que caçar, pelo que eu entendo aí. Eu tenho que go to market, eu tenho que vender, então eu consigo fazer muito mais reuniões, de certa forma. É muito mais produtivo também, eu não precisar gastar 5 horas para ir voltar da Faria Lima. Né? Mas a reunião no Zoom não é a mesma coisa, cara. Vamos combinar. É melhor, eu acho, é mais rápida, é mais direta. É bem melhor. As pessoas não se atrasam, né? Não tem mais aquela coisa, tô estacionando, tô pedindo Uber, tô chegando, né? Não tem mais isso, né? A minha vida aqui parece médico, aqui, agenda de médico, de meia hora sai de um entre outro aqui. Aí tu aprende a deixar as meia horas, não marcar nada com intervalo maior, então aí tu sossega, ganha tempo, ganha respiro, cada um se ajeita, se adapta. Mas para mim foi transformador. Filhos pequenos e poder ver as crianças crescendo de perto, assim, não troco isso pela vida que eu tinha antes por nada. Aqui, deve ser a Ive que tá falando aqui que as melhores lives são no Instagram porque tem no máximo 1 hora. Sensacional, eu também gosto. As reuniões também no Zoom, né? O modelo Free são 40 ou 45 minutos também. Faz com que as pessoas, de fato, façam uma pauta antes, enviem, né? Eu já cobrava isso antes, hoje em dia eu cobro muito mais dos empreendedores. Cara, reunião de conselho, antigamente, há 6 meses atrás, era um papo de tomar cafezinho aqui e ali, conversar da vida. Agora não, cara. Objetividade, um dia antes, envia o report e vamos que vamos. Cara, e aí? Então vamos lá. A gente está aqui na cria, né? Antes de entrar no basement, aí você ficou ali de 2014 a 2018, podemos dizer assim, né? Foi isso. No Brota Cria. E aí, cara, minha percepção, não sei se bate com a sua, tá? Deve bater um pouco a sua, a ponto até que você pivotou o negócio. A ponto de você fazer quase que uma spin-off, né? Eu não sei se você chama o basement de spin-off. É uma spin-off, É um spin-off, tá. Mas assim, teve um hype, né? Todo buzz, coisa nova, a mídia, né? Se bem que para você já estava desde 2014, para você não era tanto, mas assim, o mercado teve o buzz, mas para quem também resolveu empreender e competir contigo ali na cria, né? Começou a entender que, cara, opa, isso aí, né? O meu modelo de negócio está ligado 100% à capacidade daquele deal que eu já fiz uma due diligence, consegui
né, ter sucesso na captação. Então, o meu modelo de negócio está no sucesso da captação. Até aí tudo bem, 100% alinhado. Só que existem ali uns dois funis, né, que você tem que ficar nutrindo quase que eternamente, né? Você tem que sempre ter que ter um funil de bons deals entrando, né? Porque se o modelo de negócio está em sucesso na captação daquelas oportunidades, daqueles deals, e por outro lado você tem que também ter sempre nutrindo aquela comunidade de investidores, né? Então, cara, eu estou aqui quase que no marketplace, embora esse não seja o termo para identificar esse mercado, mas com dois funis, cada um com sua especificidade, mas com uma eterna nutrição. Eu falo, opa, peraí, esse modelo até parecia ser interessante, não é tanto, né? E agora a gente está, você splitou para o basement, que eu acho que foi um puta de um split, porque de uma spin-off, para você entendeu que existe, né, a dor, né, dos dois lados, continua existindo a dor e vai continuar sempre existindo a dor do cara que está ali empreendendo e o cara que está captando. E, de fato, agora é um software, né? Então, aquilo que não era tão escalável assim, agora você está construindo um produto que pode ser escalável. É mais ou menos esse o resumão. Não sei se eu diria que não é escalável deixar essa ideia de que uma plataforma de crowdfunding, vamos dizer assim, não possa ser escalável. Tem alguns exemplos que escalaram e até em formas diferentes. Tu pega um AngelList, escalou muito, escalou através de investidores líderes dos sindicatos, escalou através de fundos, principalmente. Então, quase que um marketplace, mas com uma dinâmica bem particular e com muita curadoria, com uma curadoria muito boa na seleção dos negócios. Então, tem uma escala, tem muitos bilhões de dólares alocados na plataforma, dezenas de unicórnios financiados na plataforma. Então, acho que não seria correto dizer que não é um modelo escalável. Acho que teve todas as dificuldades de escalar ou de fazer um negócio que eu pessoalmente senti. E talvez porque a gente foi muito, enquanto Brota, nesse marketplace que tu falaste, de tentar deixar mais aberto e sendo um outsider, como eu falei no início, a gente falou no início, torna isso muito mais complicado. Então, eu acho assim que, primeiro falando de crowdfunding e aí falar do que é o software, a gente mudou para software, e eu sei que tu é um entusiasta desse mercado, do mercado de crowdfunding, então somos dois. Tem muita coisa. O mercado nos E me últimos 6 identifico anos... contigo, que eu também me considero um outsider, né? Eu sou empreendedor vindo do mercado de economia real, né? Então, e hoje tô né, levantando um fundo de micro VC. Então, assim, eu acho que é bom isso. É bom os outsiders virem para esse mercado, porque primeiro que acaba com aquela história de que só o cara que vem do mercado financeiro, por exemplo, pode, de fato, vir para essa indústria. E você vem com a sua leitura de vida, com as suas experiências, né? Você acaba um pouco com aqueles viés, aquela tomada de decisão, sempre de ficar escolhendo aquele tipo de empreendedor, você vem com uma outra cabeça, né? Eu acho que é nisso que todo mundo hoje em dia está buscando, né? A tal da ESG, né? Todo mundo buscando empreendedores mais diferentes, né? Que se complementam, que saem daquele padrãozinho, né? Inclusive a sua CEO lá, Camila escreveu um artigo, um baita no artigo, super interessante, falando muito nessa linha, né? A próxima empresa, da onde vem a próxima grande ideia, né? Ninguém sabe. Quem disse que vai vir ali daqui aí da Faria Lima ou aqui da Dias Ferreira, né? Ninguém sabe. O que a gente viu, na verdade, é que essas plataformas, o marketplace, que se imaginaria semelhante a uma bolsa, que estão as empresas lá, e os investidores escolhem as empresas diretamente, né?
as empresas vão e se lançam nessa plataforma. Isso não aconteceu. O que aconteceu? Essa plataforma sendo utilizada por pessoas como você, né? Como a Equity Hill. São micro VCs, lá eles falam the rise of the solo capitalists, né? E são micro VCs e com uma, duas, três pessoas, nem sempre full-time job, eles às vezes têm ali um outro trabalho, mas se dedica, porque consegue originar 2, 3 negócios por ano. Isso é o suficiente, né, para essa pessoa e para ter uma relação pessoal, mantendo um portfólio num tamanho legal. Agora, fazer tudo, pô, tá querendo substituir a indústria de VC. Exato. O blockchain está lá querendo substituir o Wall Street. Aqui, essas plataformas estão querendo substituir uma indústria de private equity, de VCs, que tem uma série de atores. O do administrador, o do gestor, o do custodiante, o do escriturador. Então, fazer tudo isso não é possível, são necessárias essas plataformas, né? E aí é que se provou mais escalabilidade, que é o que a gente falava. São através dessas plataformas, com boas curadorias, são quase que grupos que vão se juntando, diminuindo fricção para quem quer outsiders entrarem, para ser mais competitivo, para quem entregar valor, provar o valor, né? E, aliás, é interessante que muitas dessas plataformas, isso aconteceu com a gente, né? O Bova, que tem o seu grupo, ele tem o sindicato, o Marcos de Toledo, fundador do Canary, um dos principais VCs, liderou sindicatos pelo Brota, o Eduardo Cooper, que hoje está lá no InovaBra, liderou sindicatos pelo Brota, e todos usaram plataformas como essa para chegar e depois seguirem outros caminhos, montarem seus fundos e atuarem no segmento. Então, isso é o que eu continuo acreditando muito como indústria, como plataformas de investimento participativo, que é o nome que se dá aqui no Brasil. O crowdfunding remete as pessoas a um determinado modelo, que é um nome que infelizmente se convencionou, mas se falasse de DeFi platforms, né, decentralized, qualquer coisa assim, um outro nome, talvez as pessoas entenderiam diferente. E no fundo é a mesma coisa, usar tecnologia para diminuir custo de transação, democratizar, trazer mais gente para o mercado, mais gente para ser dona de ativo. Essa no fundo é o que me conecta lá atrás do Brota, Cria e Baseman hoje. São pessoas tendo ativos, sendo donas, e não só vivendo do salário. E com a taxa de juros a 2,5%, nada melhor do que você pegar 10% do seu patrimônio, que seja... você tem 10 mil reais de patrimônio, você pode pegar, sim, 10% dele e começa a testar ali, investir numa plataforma para você começar a entender a dinâmica, né? E a melhor maneira que você tem para começar a sentir o gostinho, né? Primeiro que você vai começar a olhar que tipo de projetos, de empresas estão, né, nas plataformas. Aí você vai começar a olhar os documentos que elas mandam. Aí você vai começar a entender daqueles documentos. A cada nova análise que você faz, você vai aprendendo a fazer perguntas, né, para poder tirar dúvidas de outros empreendedores. Enfim, é a melhor maneira, sem dúvida, para democratizar o acesso a esse ativo, né, que é o ativo que é, sim, de baixa liquidez, mas é, sim, um ativo de risco, mas o grande bonito da história é que, primeiro, que se a empresa não der em nada, como você nos ouviu, só botou 10% que você tinha lá, você não vai ficar pobre. Só que se a empresa, de fato, conseguir os múltiplos que algumas delas conseguem, pode ser um multiplicador de patrimônio aí, pode te tirar de um patamar, te levar para outro patamar, né? Isso aconteceu comigo na pessoa física, como investidor anjo, né? Então, eu sou muito entusiasta do mercado, acredito que essa nova audiência que a própria CVM propôs, com essa atualização das regras,
né? Só posso ver com bons olhos, né? Obviamente nunca vai ser aquilo que a gente, né, que está na minha cabeça, ou na cabeça do Fred. Teve até uma pergunta de mercado secundário, a gente já pode até, assim, eu acho que não deve vir no curto prazo, eu acho que o Brasil ainda vai ter que passar por alguns anos ainda aí para isso acontecer. Eu acho que o Fred compartilha dessa opinião, muito embora ele seria o primeiro enfim, ele seria o cara mais, na minha opinião, mais pronto para liderar qualquer tipo de empreendimento nesse sentido, né? Mas não imagina que a autarquia vá autorizar tão cedo, né? O que você acha? Eu acho que ela vai autorizar cedo, rápido, né? Nos próximos 6 meses, eu acho que ela vai autorizar com a nova instrução, com a revisão da 588, mas a expectativa, para mim, é baixa do quão aberto, assim, do quanto vai ter de espaço para experimentação de fato. Tomara que isso mude. Tem muito material comentado na audiência pública. A gente comentou bastante sobre isso, escreveu muito para o regulador, investiu, coisa que agora não dá para fazer mais. Naquela época se fazia ainda, agora em crise, em pandemia, não investe tanto nesses materiais, em desenvolver regulação, em tudo isso, mas a gente investiu bastante para dar as melhores contribuições em como facilitar um pouco mais esse secundário. Claro que secundário do Bovespa+, que a gente falava, já era difícil. Imagina num ambiente de crowdfunding, com as empresas. Não é que a gente tem os famosos unicórnios fazendo crowdfunding e podendo negociar essas ações, né? Infelizmente não é isso que a gente vê ainda hoje. Então, nesse sentido, eu sou otimista, que é uma coisa muito importante, né? Assim, dá mais opção de liquidez, ajuda muito o mercado, então uma coisa vai puxar a outra, certamente. Então, que bom que tem um horizonte curto para isso acontecer e, de alguma medida, a gente começar a experimentar. Agora, uma coisa que tu falaste antes que eu acho interessante de compartilhar, isso de começar pequeno, né? Para mim, uma das coisas mais fantásticas é essa da possibilidade de olhar um pitch na internet. Talvez você vai rejeitar 10 deles até fazer um, ou vai encontrar alguns casos que você vai se identificar, mas com muito pouco dinheiro, colocar a tal da pele em jogo, né? O skin in the game. E tá lá e ver e acompanhar o empreendedor, ler os relatórios deles. Em geral, você vai querer consumir o produto, dar feedback no produto. Então, acho que é isso. E muito criar relacionamento. No final, muito do incentivo inicial, dos anjos, é isso. É criar relacionamentos. Exato. Conhecer empreendedores, gente que jovem, não tão jovem, mas que está lá se arriscando demais, assim, está tentando fazer alguma coisa muito difícil. Então, pegar um pouco de carona nisso, né? Agora, claro que tendo uma barra muito alta, porque são muito difíceis, a maioria vai falhar. Botar um dinheiro que você pode perder sempre. E todo mundo que está sério nesse jogo quer fazer capital, né? Fazer retorno, porque se tem muito risco, tem que ter uma compensação de retorno grande, uma expectativa de retorno grande. Então, todo mundo quer acertar, logicamente, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, é uma forma, uma porta de entrada e é um jeito de aprender com muito pouco dinheiro e aí encontrando a sua turma, né? Basicamente isso. Assim, o que eu costumo falar é o seguinte, é uma questão cultural, né? Porque o brasileiro está começando a se acostumar agora a se cadastrar lá na B3 e investir em empresas listadas, né? E muitas delas, a grande maioria, não se preocupa em ler os balanços, em olhar os reportes, em ver quem são os atuais investidores. Muitas das vezes não é possível nem sequer saber quem são os gestores, os empreendedores, dependendo do tamanho da empresa. Então é quase que um gambling ali, né? Então é outro game, né? A gente está num game
que se por acaso a empresa falhar, no mínimo, você investiu o seu tempo e seu dinheiro aprendendo, né? Então, assim, se seja através de rede de anjo, tendo uma aproximação maior com o empreendedor, possibilita. Via plataformas, a aproximação não é tanta, mas existe a troca lá, existe a sessão de perguntas e respostas, existe a possibilidade de você trocar ali ideias com quem também está analisando e investindo, mas no final do dia você aprendeu alguma coisa, né? Então é diferente de você simplesmente investir numa empresa listada lá, onde você, se você de fato não estudou aquela empresa, não estuda o mercado daquela empresa, você está quase que fazendo um gambling. Mas, Fred, vamos então. Isso não, eu queria fazer um comentário, assim, porque é um pouco do que a gente tem vivido. Eu não vivo mais no dia a dia, mas é desse mundo de crowdfunding e de empreendedorismo, não é de crowdfunding, para mim é de empreendedorismo, é uma troca, né? Isso. Sim, isso. E muito da cultura lá do Silicon Valley, que é uma, vamos chamar de uma thriving community, uma comunidade muito poderosa. Tem muito disso, né? Como é que eu posso ajudar, como é que eu participo. Quando eu recebo alguém, e eu tenho caso, de novo, são 348 acionistas, ou 42 acionistas, não sei, acionistas de R$ 500, de R$ 1.000, mas que o cara está compartilhando o meu post, o cara está divulgando a minha marca, ele está interagindo comigo. Quando eu faço um evento, ele participa do evento, ele é um promotor disso. Se ele quer tomar esse cara eu conheço, no meu tamanho, com 350 acionistas, ele interage comigo. Eu quero falar com ele. Tem troca para mim, tem valor falar com esse investidor. E é muito legal. Assim, a gente tem, esse é um caso que eu estou lembrando, um investidor negro de escola, universidade pública, que eu vejo que está entrando hustling no mercado e criando conexões. Ele consegue fazer uma conexão com uma startup que tem outros investidores e que isso vai abrindo portas, ele vai contando histórias e vai usando dessa rede que ele criou. É rico para mim, na minha fase, talvez se um dia eu tiver no meu Series B, Series D, etc., não vou conseguir falar, não vão ser mais 300, vão ser que nem lá na Europa, as fintechs que fizeram crowdfunding desde o início, tem 80, 90 mil investidores, aí fica difícil, aí eu tenho que ter uma área de relação com investidores na minha empresa. Exato. Mas hoje, com 340, 350, eu tenho o Basement, né? Que foi por isso que a gente criou o Basement, que olha, você consegue, você pode ter, eu tenho clientes com 1.000 investidores quase, e o Basement suporta isso, para que ele consiga ter uma boa relação no final e aquilo se perpetuar. Né? Essa é a ideia. Só para o pessoal que ter uma noção, assim, dá um pouco de big numbers aí do CRIA. Não sei se você ainda está com esses números frescos na cabeça, mas em termos de captação, número de captações, um pouquinho aí de big numbers aí. Cara, eu tô bem desatualizado de CRIA, mas só são umas big numbers, assim, são quase umas 100 ofertas. Eu acho que umas 100 ofertas, a gente deve ter passado dessa marca já, de 100 ofertas. São 50, 60 milhões captados aproximadamente. Legal. E com aproximadamente 5, acho que deve estar uns 6 mil investidores. Legal. São números pequenos pelo tempo, pequenos porque a indústria é pequena. Esses são os números da maior plataforma, nós ainda somos a maior plataforma no Brasil. Mesmo no nosso modelo que começou a ficar muito mais descentralizado, então outras plataformas usando o nosso software. Né? A gente deixou de querer disputar a ser a maior plataforma para acreditar num modelo que são microplataformas, bem mais nichadas, bem mais especializadas, com muito mais curadoria. E agora estão investindo junto, né? E muitas dessas plataformas, elas entendem que se elas investem junto, elas sinalizam, de novo, mais pele em jogo, né? Que elas estão lá, que elas acreditam no negócio. Algumas investem, outras recebem boa parte da sua remuneração em participação na empresa, que é a mesma coisa, ou algo muito parecido.
Então, esses são os números, de novo, com uma indústria que até hoje é restrita para a empresa que fatura menos de 10 milhões de reais. Aham. Então, a gente está falando, assim, de um número de empresas muito pequenas. Sim. Né? E empresas de um mercado que não teve ainda no Brasil nenhum caso à la Angel List nos Estados Unidos, ou Syndicate Room na Europa, ou nos Estados Unidos tem outros casos lá de Funders Club, né? O grande indicador aqui que a gente olha, e para mim é o grande número, é qual a quantidade de rodadas que passaram por plataformas eletrônicas que foram co-investidas pelo top tier VC daquele país. É isso. Então, esse é o indicador que você vai melhor comparar o quanto que a indústria está democratizada ou não, o quanto que os investidores do varejo, vamos dizer assim, vão ter acesso a bons deals, né? É um pouco isso. E legal que isso vem acontecendo aqui no Brasil, né? Não só VCs, né? Investindo em rodadas posteriores a empresas que já foram investidas por plataformas, assim como as suas primeiras saídas, né? Esse ano, então, acho que foi o ano que mais teve saída para os investidores de plataformas, né? Acho que no primeiro indicador, que é co-investimento, a gente ainda está bem fraco. Tá bem abaixo, né? É insignificante. Nos Estados Unidos, só uma plataforma, que é o AngelList, 36% de todos os deals, de todos os negócios de top tier no ano passado passaram pela plataforma. Você acha que tem um preconceito aqui no Brasil? Total, né? Total tem preconceito, tem preconceito, dinâmica do mercado, maturidade do mercado, tem uma série de fatores, mas nos Estados Unidos, mais de um terço das empresas, dos deals de primeira linha, passam por uma plataforma. Então, se você investisse, né, em todos os deals lá, no quarter, dos melhores performers lá dessa plataforma, você está muito bem redeado com o índice de oportunidades daquele ano. Isso é possível simular relativamente bem numa plataforma como o AngelList hoje. Né? Então, nesse primeiro indicador de co-investimentos, desse acesso, a gente está muito mal. Felizmente, como tu disse, empresas que passaram pelo crowdfunding, e é o que você falou da Camila, né, do texto da Camila lá, minha sócia no CRIA, pode vir de qualquer lugar. A gente viu casos aqui que vieram de crowdfunding, empresas que foram compradas. A gente teve, eu acho que tem nessa indústria provavelmente o melhor resultado, que foi o da Quanto, recentemente anunciada, uma investida dos dois principais bancos, Itaú e Bradesco, junto com o principal fundo da região, que é o Kazakh Ventures. Então, através do crowdfunding, através de um modelo de sindicato, nesse caso eu fui o líder e eu que tive o contato com o empreendedor e trouxe para a plataforma na época. Então, através desse modelo, a gente conseguiu chegar numa empresa que foi muito precursora também, falar de Open Banking lá foi 2016, 2017. Caramba. Então, ela estava falando de Open Banking lá e agora, quando vinha a regulação, de uma forma meio inesperada, muito mais rápido do que muita gente previa, o regulador abre as portas do Open Banking, ela está bem posicionada para trazer Itaú e Bradesco num mesmo deal. Então, caramba, que legal, hein? Agora, está faltando um pouco na minha opinião, das plataformas, assim, se os investidores, os atuais compradores, permitissem, né, e permitirem, poder divulgar o tipo, o tamanho, o múltiplo do retorno, né? Porque isso é uma forma de você, de fato, divulgar o modelo de plataforma, né? O modelo de você fazer um investimento via plataforma. Então, assim, a gente sabe que é um mercado de capitais privado, mas a gente tem essa dificuldade, né? Volta e meia me perguntam
e eu não tenho uma só fonte para dizer, não existe uma fonte só, né? Mas as plataformas poderiam começar a tentar, obviamente, na medida do possível, a divulgar os retornos obtidos, né? Eu espero que as plataformas, agora que tem casos, elas não tinham esses casos, elas vão divulgar e vão começar a divulgar o número consolidado, porque elas não estão abrindo o número de uma ou duas. Então, Exato. como qualquer fundo, elas começam a ser cobradas de track record. Esse vai ser um caminho. Mas os investidores estão tendo saída. E alguns vão reclamar, outros vão falar e vão bragging, né? E vão dizer, eu tive retorno de venture capital aqui. Não é um fundo, não tem ninguém que diversificou para eles, escolheu, né? A gente teve umas 5 saídas, eu acho. A gente teve a da Quanto, a gente teve a Chef Time, que foi vendida para o Pão de Açúcar, teve Riseio para o BTG, teve Supermercado Now para o B2W. Então, teve alguns casos de saída. Essa passou por mim. Alguns casos de saída e cada um com a sua história, assim, né? Nenhum deles virou unicórnio ainda. No caso, por exemplo, de Quanto, que é a de maior performance, ela paga as outras, que é o que se espera. Né? Isso. E o interessante aqui é que ela paga várias perdas, ela paga uma diversificação de venture capital para investidores que decidiram sair. Decidiram, não é bem a palavra, porque também aí é sempre uma dinâmica que a gente vem vendo muito delicada de, nas novas rodadas, os empreendedores, muitas vezes, eles faltam espaço, então eles fazem uma força também para tirar o investidor minoritário. Verdade. Né? Mas, querendo ou não, muitos estão abertos, muitos querem, já passaram-se 2, 3 anos, e ele tem uma chance de multiplicar muito bem o capital dele. Mas ele está saindo no Series A. No caso da Quantum, um retorno de venture em 3 anos. Para quem ficou, ainda tem a chance de multiplicar muito mais. Né? Então, no final, de volta à estaca que a gente falava antes, você tem que ou dar sorte, muitas vezes nesse início pode ser sorte, ou entender bem o porquê você está tendo aquela oportunidade, entender o segmento, conseguir pensar bem sobre aquilo que está, né, na sua frente e poder fazer uma aposta. Eu não gosto de falar que é uma loteria, porque você não está pensando se for uma loteria, mas sem dúvida é uma aposta, uma aposta assimétrica, que se você perder não lhe impacta, mas se der certo aquela aposta, você vai conseguir o retorno de todo o seu portfólio bastante satisfatório. Não, e o legal é que os contratos são muito bem pensados, é um contrato padrão que te dá a possibilidade, como você falou, do investidor, do cara que quiser continuar, nesse caso aí da Quantum, o cara continuaria, não sairia e continuaria ali né, sócio de big corporates aí, então... É isso. Nós somos sócios, nós temos um veículo sócio do Itaú, do Bradesco e do Casec. E dentro desse veículo existem investidores que botaram lá R$1.000, R$5.000 na empresa na época. Isso é fascinante. Quando que esse cara sozinho conseguiria, né? Se não fosse junto com a plataforma, né? Muito legal, Fred. Caminhando aqui para os minutinhos finais, cara, me conta um pouco aí. A gente acabou, enfim, falando mais do equity crowdfunding do que do basement. Eu não me aguento. Mas eu também tá no sangue, né? Mas para o pessoal que quiser, enfim... A Camila entrou aí, vai ficar feliz. Ó. Você vê que ela entrou aí, vai ficar contente aqui que a gente ficou falando de mercado de capitais para startups, mini IPOs e por aí vai. Isso aí. Mas para o pessoal que depois for assistir também a gravação, né? O Fred hoje já está à frente aí do Basement, né? Que é esse software, né? Que ele desenhou, né? Para, digamos assim, arrumar a casa do empreendedor, né? E também
do investidor, né? Tudo que é feito se tratando de investimento, né? Seja o investimento né, anjo, o investimento através de um mútuo, que esse mútuo depois vai ser convertido, ou o próprio empreendedor pensando já ali naquelas opções que ele pretende dar para o seu time, né? As opções de vesting. Então, todos esses tipos de contratos, aí o Fred tem um puta de um time jurídico por trás aí que valida tudo, traz as melhores práticas para o mercado, nem para o empreendedor e nem para o investidor ficarem aí a ver navios, né? Porque a gente sabe que esse negócio é um negócio que é faseada, de stage finance, né? Então, chega lá na frente, o investidor de série A olha para esse cara aqui, já vê tudo registrado direitinho, certinho, já vê que esse cara já vem fazendo o dever de casa desde cedo, a chance desse cara botar o cheque no Series A é muito maior, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho também um pouco como é que está aí o seu dia a dia hoje, como é que você se divide, você está olhando o quê? Está olhando muito produto, está em cima de quem aí? Em cima do comercial? Imagino que você deve estar com foco bem comercial aí para acelerar vendas, né? Conta um pouco aí do dia a dia, que ferramentas você usa. Eu sempre peço aí para os nossos convidados trazer uns hacks interessantes aí. Que tipo de ferramenta de gestão você usa dentro do time? Fala um pouco aí para gente. Legal, cara. Eu gosto bastante desse tema aí dos hacks. Mas a gente começou na ideia e trabalhar para o Basement nessa parte de digitalização de cap tables e de stock options. Na verdade, primeiro querendo resolver essa dor dos investidores, porque as empresas vinham do crowdfunding e a gente queria resolver, precisava resolver, porque senão não teria confiança nas partes. Sem confiança não se faz negócio. Por mais que os relatórios que sejam frequentes, etc., se o lastro lá não está confiável, 99% das vezes eles estão errados e o investidor começa a sacar aquilo, começa a perceber. Mas o que a gente viu, e de certa forma isso nos atrapalhou, porque o que a gente aprendeu que a oportunidade mesmo e o nosso cliente hoje no Basement é o empreendedor que quer emitir stock option. Essa é a primeira dor de cap table dos empreendedores. E a gente tem visto principalmente desses empreendedores que estão fazendo essa trajetória mais padrão de venture capital. O stage financing que tu colocaste, ele começa, monta o time, já tem 1, 2, 3 colaboradores que entraram ali, que ele já prometeu um stock option, então já tem um stock option. Quando vier, mas aí em geral é bem pequeno, mas quando vem a rodada de seed, ele tem que ter um plano um pouco maior. E aí, para aprovar um plano, tem jurídico, tem aprovação de conselho, começa a criar burocracia nessa empresa, e é aí que a gente atende esses empreendedores. Então, Legal. No passado, o empreendedor no crowdfunding nos via que, putz, eu tenho que pagar mais uma coisa aqui, porque agora eu coloquei 100 sócios aqui na minha empresa, que droga, eu tenho que pagar esse software. Era assim que as empresas nos viam. Agora, é um esforço de comunicar. O empreendedor já vem querendo emitir um plano de stock option. Muitos estão flipando, né, para os Estados Unidos essas estruturas, mas mesmo assim ele precisa organizar isso, porque são 15, 20 pessoas que agora entrou um fundo e tem um programa de stock option, ele vai ter que organizar o vesting, ele vai ter que ter toda a papelada. Cada colaborador que ele contrata, ele vai tirar um pouquinho das ações do plano e vai entregar. Vocês operacionalizam esse flip também para fora? A gente não presta serviços jurídicos, a gente é a plataforma, o terceiro neutro de confiança, que é a ponte entre os advogados, muitas vezes. Quando tem o flip, inclusive, tem um advogado no Brasil, tem um advogado nos Estados Unidos, e eles conversam pelo Basement. O Basement é onde se formaliza o ato do plano de opção, a gente transforma o que está num papel em código. E aí, depois, gerir o código, a fração daquele contrato, é muito mais fácil. Né? Legal. Então, isso é o que a gente faz de Basement, e aí o meu tempo, desde 2018, que eu me afastei do CRIA, e hoje é a Camila que toca, e eu estou já 100% alocado em Basement, desde então. E aí é bem o que
tu colocaste, assim, é muito produto e muito comercial. Legal. Eu tenho um sócio desde o início, o principal, que é o Daniel, então o Basement, desde a época do Brota, é o modelo um ensaio, um dentro de casa fazendo tecnologia e o outro na rua, hustling, trazendo, gerando negócio. Esse foi o nosso modelo desde o início. Então, de certa forma, o Daniel cuida de toda a parte de tecnologia, que é metade da empresa é tecnologia. E aí eu tenho a outra metade, mas com um time bem formado. Assim, esse é a sorte. Eu consegui montar até agora, graças à pandemia, um timezinho de venda, realocamos as pessoas. Um dos advogados lá veio vender comigo e conhece muito do produto. Então, o time jurídico é muito bom. A gente sempre conseguiu trazer muitos advogados interessados no nosso problema, né? Jovens das melhores faculdades, ótimas formações, advogados que programam, advogados que desenham produto, advogados que são advogados, advogados que fazem customer experience. Coisa rara que você está conseguindo aí. Não é fácil trabalhar com advogado, não me entenda mal. Né? É um perfil, é um treinamento bem particular que eles recebem lá durante os 4 anos, mas a gente tem uma equipe muito boa disso. E aí o que a gente usa assim? Ferramenta, a gente usa nosso single source of truth, de certa forma, dependente da equipe. Então a equipe tech usa Clubhouse hoje em dia. Então é o software que eles acompanham todos os sprints, e aí está todo mundo lá no Clubhouse, e todo o restante da empresa, jurídico, operacional, administrativo, financeiro, roda no Asana. Então toda a gestão de projetos, de tarefas, a coordenação do trabalho, ela acontece muito em cima do Asana. E meio de comunicação Slack. A gente usa bastante tempo o Slack. Já por ter programadores de fora que não estavam no escritório, mas sempre foi 1, 2 pessoas, uma minoria. Desde a pandemia, aí sim a gente foi para o remoto, foi para o assíncrono. Estamos entendendo cada vez mais, e começamos a usar essas ferramentas para valer também. O Asana estava lá, alguns usavam mais, outros menos, mas sempre tinha a coordenação ali do escritório. E hoje em dia essas ferramentas se tornaram obrigatórias. Né? Para finalizar, uma pergunta. Hoje a gente deve ter aí uns 10 mil investidores anjos, né, cadastrados, né, oficiais, umas 50 redes de anjo e umas 40 lá plataformas autorizadas, né? 30 e 40. Qual a sua visão daqui a 5 anos? O que você espera encontrar? Como é que vai estar o mercado? Difícil, 5 anos, assim. Eu não sei se vão continuar crescendo tanto essas redes, elas vão consolidar muito. Mas a minha aposta enquanto negócio, então, tudo que eu já pensei a respeito enquanto plataforma, ou mesmo vendendo tecnologia para grupos de anjo, eu aposto no crescimento deles. Em termos de plataformas, tu fala que a gente tem 30 hoje. Eu imagino ano que vem umas 100, daqui a 5 anos talvez, né? Ou a gente vai ter umas 300, 400, 500 plataformas, ou vão ficar 50 que importam, ou 10, 15 que importam. Melhor, né? Bem difícil de responder isso. Mas eu acho que o mais óbvio, assim, falamos de 10 mil investidores, em 5 anos, assim, sei lá, 1 milhão, eu acho que é um palpite bem, eu diria conservador. Eu imaginar que em 5 anos a gente tem 1 milhão de pessoas. Conservador, por uma ótica, pode ser que eu erre muito também. 5 anos, é muito difícil prever 5 anos, mas a gente teve todo mundo de cripto aí e o interesse em ativos alternativos, juros mais baixos. Então, eu acho que se plataformas fizerem bons trabalhos, se o mercado cresce, a gente pode chegar num número desse consolidado. Né? Aqui a gente está falando de grupos de anjo, plataformas, fundos, talvez também, né? Venture Capital. Acho que a gente vai ter um número 10 vezes maior. É uma boa chance de, em 5 anos, ter um número 10 vezes maior. Maravilha. É isso. Empreendedor tem que ser otimista mesmo. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Sempre um prazer aí
revê-lo, mesmo que dessa vez não deu para tomar aquele cafezinho lá no teu coworking lá, mas quando voltar ao normal a gente se reencontra. Eu fico super agradecido aqui pelo papo, cara, pela amizade aí, pelo apoio todo. É muito gratificante assim ter um sócio, um parceiro que tá nos apontando os erros, nos ajudando a melhorar e contribuindo, ajudando a construir o colaborando na produto, jornada. hein? Hã? Eu estou ajudando a criar novas features lá pro Basement. Toda hora. Exato, é isso que a gente precisa, essa que era a proposta. Então, muito legal aqui, obrigado, adorei o papo. Beleza, vai ficar Vamos gravado, vai ficar salvo, eu mando aí o link, vai ficar disponível aí no YouTube, no LinkedIn, eu te mando tudo. Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Parabéns pelo teu trabalho aí. Numa próxima a gente fala para tu contando um pouco mais da experiência. Na próxima a gente inverte, você faz as perguntas. Perfeito, tá combinado. Valeu. Abraço. Abraço, tchau.